para todo mundo entender um pouco, bom, já me conheceram, né? Eu vou ter que sentar sem Acho separar? que a maioria de vocês já, a Maísa comentou, eu sou o Quito, já trabalho com a Maísa há alguns anos, é lógico que ela era estagiária, bem mais nova que eu, uns 20 anos mais nova que eu, então, mas enfim, eu estudei mais ou menos uns 8 anos, 7 para 8 anos, Disney. Então eu sei um monte de coisa, e algumas aprofundadas por uma área, outras por áreas. A minha área básica de trabalho era animação. Eu fui intervalador, não cheguei a ser animador, mas eu fui intervalador por um tempo. Então eu sempre fui fascinado pela Disney, conhecer isso aí, né? Então eu acho que é importante a gente entender por que esse cara ele é importante para a história da animação, né? Para a história do entretenimento, e eu acho que para a própria história do merchandising e dessa metodologia corporativa fã, né? Que é um jeito diferente que todo mundo sempre, de tempos em tempos, alguma empresa resolve usar metodologia Disney e as pessoas acham que ela é inovadora, né? A última bola da vez foi a Google, né? A Google, na verdade, nada mais faz do que usar quase que todos os princípios do programa Tradições da Disney. O programa Tradições da Disney é um programa contínuo que existe basicamente a partir do filme da Branca de Neve, 1938, e desse filme para frente, porque nesse filme ele montou um centro de artes que se chama Cal Arts, né? Que é um centro de artes na Califórnia, que foi onde ele investiu a maior parte do dinheiro, 2/3, quase 3 partes da grana que ele recebeu como investimento dos bancos para fazer o filme. Em vez de ele pagar o filme, ele resolveu montar uma escola. Então isso é uma coisa meio engraçada, né, para falar isso. Corajoso, um cara bastante corajoso, um pouco por ignorância e um pouco por, eu diria, ingenuidade, né? Eu prefiro falar alma caipira. Eu acho que o Walt é um grande caipira que nunca limitou as suas ideias. Ele sempre acreditou em tudo que ele ia fazer pela pureza que ele acreditava que as pessoas tinham que ter para ver o trabalho fantasioso, né? Ele dizia, vamos fazer mágica, gente, né? Não truque, vamos fazer mágica. Aí eu trouxe um livro que é importante aqui, que é o nome que ele dá para os engenheiros da Disney, né? Que são os Imagineers, que é uma brincadeira de imaginar, né? Imagine e engineer, né? De engenheiros. Ele mistura as duas palavras e cria um termo que são os imaginheiros. Não existe tradução para isso, né? Esse livro aqui, por exemplo, conta toda a história. Eu vou deixar ele aí com vocês a semana inteira. Esse aqui tem, aqui de fundo, ó, já tem um projetinho do castelo e tal. Aqui você tem toda a história, um concept art do castelo lá da Califórnia, né, do castelo da Cinderela. Esse é o Michael Eisner, é o cara que assume a Disney depois da morte do Roy e da tentativa frustrada do sobrinho do Walt assumir a Disney, deu umas coisas erradas. Aí vem esse cara aqui que põe a Disney no trilho por um tempo, né? Ele é responsável por alguns lançamentos, tipo Rei Leão, Pequena Sereia, sucessos muito grandes, né? Depois isso começa a cair em decadência, e daí entram outros empresários, que eu acho que o fato mais importante é a compra da Pixar depois, né? E daí muda tudo na Disney, que é bem recente isso. Bom, mas aqui, só para... Esse é o Walt, né? Aqui só para ver que absolutamente todos os lugares que vocês andam na Disney foram desenhados. Nenhum deles é fruto de alguma construção assim. Vamos aproveitar esse terreno, esse barraco aqui, esse barracão, e vai virar aqui um lugar. Nada, foi tudo desenhado, desde o jardim, desde
localização das placas, e antes de ser desenhado superficialmente, a Disneylandia foi desenhada embaixo da terra, né? Ela foi desenhada, todos os corredores, os caminhos, os backstages, para um personagem sumir rapidamente, né? Então assim, eu estou aqui no canto pegando assinatura com a turma do Ursinho Pooh, legal, de repente você olha para o lado, cadê o turma? Foi embora. Eles sumiram, eles entraram atrás de um poste, mas na verdade atrás desse poste tem um corredor que tem uma escada rolante, ou tem uma porta que parece uma vitrine, mas ele é um elevador. Só que você... e é um elevador disfarçado mesmo, né? Tipo, tem uma vitrine em cima do elevador, assim, que esconde o elevador, ninguém vê. Então tem essas coisas lá, enfim, vários exemplos, vários sketches aqui importantes que mostram tudo isso, como que esses Imaginers trabalham, né? E aí eu vou falar um pouco dessa estratégia de como eles trabalham. Eu vou ficar rodando aí para vocês. Mas vamos lá. Então assim, um pouquinho só da vida dele para rechear, assim, para começar do começo, né? Então, Walter Elias Disney, né? Ele tinha no meio do nome dele o nome do pai, tá? O Elias Disney é o pai dele, ele é o filho que tem o nome do pai junto. Brigava direto com o pai dele, foi péssima a relação dele com o pai. Ele nasceu em Chicago, 5 de dezembro de 1901 e vai morrer em Los Angeles, dia 15 de dezembro de 1966, tá? Então ele morre antes de ver o Epcot ou a Disney World, né, em Orlando pronto. Ele não vê isso pronto, ele só projeta, pensa um monte de coisa e não vê nada disso inaugurar, tá? Como que ele ficou conhecido, né? Ele ficou conhecido a partir da década de 20, então na verdade com 19 anos ele dá a primeira estourada na vida dele, que ele tem um estúdio e consegue produzir alguns trabalhos interessantes e tal, mas ele é roubado por 2 vezes, né? Uma primeira vez com projetos mais simples, isso tá, eu acho que eu tenho escrito aqui alguma coisa, e depois o personagem principal dele, que é o Oswald, que é um coelho, né? Oswald, o coelho sortudo, é o slogan dele, e esse Oswald é roubado também por um sócio acionista do escritório lá, porque nada era no nome dele, ele não assinava papel, né? Tipo esses caras criadores que não se preocupam muito com a burocracia, então o outro cara roubou. Daí depois, com o sucesso do Gato Félix, ele cria o Mickey. O irmão dele estava saindo de Marceline também e vindo trabalhar com ele, o Roy Disney, que é o cara, é o grande assim, parceiro do Walt, é o Roy Disney, e o Roy é o contador, né? Resumindo assim, é o cara que vai mexer na grana, que vai pedir para os acionistas tempo para pagar, vai negociar prazo, vai negociar multa para o fornecedor que está usando a imagem do Disney e demorou para pagar. É o cara que põe a Disney no trilho, assim, né? Só que o Walt, quando perde tudo, o irmão dele está vindo, ele está no maior sucesso, assim, né? Em 1926, 25, né? Com os personagens, antes de ser roubado. Daí o irmão dele combinou com o irmão dele, pode vir que tá muito legal, nós vamos detonar aqui. Aí, nesse inteirinho ele é roubado, acaba tudo e tal. Daí ele liga primeiro e fala, pode vir porque eu tive uma grande ideia aqui, viu? Tá tudo bem, nós vamos lançar um personagem novo. Enquanto o irmão dele vem, ele pensa, o que eu faço da vida agora, cara? Acabou tudo, não tenho grana, não tenho personagem, roubou, o outro cara assinou o nome, não tem mais o que fazer. Aí ele olha para o Gato Félix e fala, olha, se o gato é o sucesso, é a bola da vez, tem espaço para um rato. E aí ele criou o Meatmore, um rato chamado Meatmore, que a mulher dele fala, esse nome não vai dar certo, né? Melhor você chamar de Mickey, é mais bonitinho. Fala, tanto faz o nome para mim, foi Mickey. Então. Não foi ele nem que decidiu, isso foi a mulher dele, assim. Enfim, então, isso é um resumo aí da vida dele, tá? Tem esses documentos todos vão ficar aí, né? Para vocês usarem parte deles para
usar como estava conversando com o Rodrigo aí.